que haverá depois da morte? Meu prezado ouvinte, você deverá estar muito interessado em saber o que haverá depois da morte. Realmente é o assunto mais sério e mais solene desta vida. Então passemos a ouvir o Senhor Jesus Cristo na sua palavra de autoridade e poder. O que vamos ler está narrado no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. Ora, havia certo homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amigo, ouviu com atenção? 2 homens, um rico e outro mendigo, um em gozo e fartura, e outro em sofrimento e penúria. Ambos, porém, morreram, foram sepultados. Tudo isso deste lado da vida. Vejamos agora o lado de lá. Lázaro no céu e o rico no inferno. Lázaro no gozo e o rico no tormento. O rico suplica ao pai Abraão, isto é, Deus, que Lázaro molhe a ponta do dedo e lhe refresque a língua, pois está atormentado nas chamas. Deus lhe respondeu que isso não era possível e acrescentou: E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. E o rico prossegue então: Pai, eu te imploro que mandes a Lázaro à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que não venham para este lugar de tormento. Deus lhe disse que isso era absolutamente impossível, que ouvissem a Moisés e aos profetas, isto é, a Bíblia, ao que o rico volta a insistir no pedido, alegando que seus 5 irmãos virem a Lázaro ressuscitado dentre os mortos, arrepender-se-iam. Mas Deus afirma: se não ouvem a Moisés e aos profetas, isto é, a Bíblia, tampouco se deixariam persuadir, ainda que alguém chegasse a ressuscitar dentre os mortos. O que acabamos de descrever não é figura e nem fantasia, é realidade mais do que realidade. E com essas palavras o Senhor Jesus adverte séria e profundamente com as seguintes lições. Primeiro, a salvação da alma só é possível nesta vida e somente aqui. Segundo, depois da morte não há salvação. Se houvesse, como dizem os homens, Deus teria atendido ao rico. Terceiro, Lázaro foi para o céu, não por ser pobre, pois pobreza não leva ninguém para o céu. Foi para o céu por ter Cristo no coração. O rico foi para o inferno não por ser rico, mas por não ter Cristo no coração. Quarto, 2 lugares somente há na eternidade, céu e inferno. Ambos são eternos, e num deles o amigo passará a eternidade. Se há 2 lugares apenas na eternidade, segue-se que não há purgatório nem reencarnação. Quinto, ao deixar este mundo, cada um irá para o céu ou para o inferno. Para o céu se tiver Cristo no coração, e para o inferno se não tiver Cristo no coração. Sexto, do céu ninguém volta à terra, e nem do inferno,
Também do céu ninguém passará para o inferno, e nem do inferno para o céu. 7º, o céu e inferno são eternos. 8º, Jesus disse ao rico que a Bíblia indica o caminho para o céu. Então, amigo, pensa bem na sua condição diante de Deus. Não brinque. Saiba que depois da morte não há salvação. E se morreres agora, que será de tua alma? Depois da morte só haverá céu e inferno, e em qual deles passarás a eternidade? Para o Pai Celestial só há um caminho, que é Jesus, como ele mesmo disse em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E se é Jesus que nos leva ao céu, segue-se que não é batismo, nem igreja, nem boas obras, nem purgatório, nem reencarnação. É só Jesus, somente Jesus. Você está em Jesus? Jesus nos dá uma salvação perfeita, eterna, presente e de graça. O seu sangue derramado no Calvário nos purifica de todo pecado. Lava o nosso negro coração, reconcilia-nos com Deus, liberta-nos da condenação do pecado, perdoa-nos completamente e nos dá a vida eterna. Por isso Jesus convida a todos, antes que seja tarde demais: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ainda mais, aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não quer você receber Jesus agora e com ele passar a eternidade no céu? Quem poderá ser salvo? No Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, Jesus narrou a imortal parábola conhecida como a do fariseu e publicano, e que passamos a ler. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que o publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Jesus apresentou nesta parábola 2 tipos de homem: um fariseu, o mais orgulhoso dos judeus, o mais extremista na guarda da lei, pertencente ao ilustre partido político-religioso dos judeus, o que se considerava mais santo de todos os homens. O outro publicano, o mais desprezado dos homens, escorraçado pela sociedade, tido como mais vil pecador. Ambos eram homens, sujeitos às mesmas fraquezas, ambos eram pecadores. Os 2 estavam perdidos espiritualmente, alimentavam o mesmo e ardente desejo espiritual. Os 2 eram mortais. O fariseu não reconhecia o seu pecado, o publicano sim. O fariseu era arrogante e altivo, o publicano humilde. O fariseu ensimesmava-se no bem que fazia, o publicano envergonhava-se do mal que praticara. O fariseu considerava-se rico espiritualmente, de nada tinha necessidade. O publicano julgava-se o mendigo das riquezas de Deus. O fariseu estribava-se na lei de Moisés, o publicano confiava tão somente na misericórdia divina. O fariseu confiava nas suas realizações julgadas gloriosas, o publicano cora-se diante dos seus atos praticados. O fariseu busca poder em si mesmo, o publicano em Deus tão somente. O fariseu confia a salvação da sua alma nos méritos humanos, o fariseu em Deus. Para tudo há um critério humano de avaliação e um divino. Deus não vê como vê o homem atenta para o que está diante dos olhos, mas o Senhor sonda o coração. O fariseu é a figura do que pode haver no homem, sem por isso estar salvo. Cria, por exemplo, em Deus, buscava a Deus, adorava a Deus nos templos, orava a Deus, agradecia-lhe bênçãos, reverenciava o Senhor, jejuava frequentemente, dava dízimos, guardava a lei, enfim. Não roubava, não adulterava, não era indigno como o publicano que lhe fazia companhia no templo do Senhor. Apesar de tudo isso, estava perdido e assim continuou. O publicano, porém, é o tipo de que pode faltar ao homem e, no entanto, estar salvo.
Era, por exemplo, um publicano, um ladrão, portanto pecador. Era injusto, desprezível, adúltero, maldito. Apesar disso, porém, foi salvo, conforme as palavras do Divino Mestre. E por quê? Questão apenas de atitude. O fariseu, com sua atitude, fechou seu coração aos impulsos da graça divina. Com meia dúzia de obras, sufocou sua consciência para não sentir os seus pecados. O publicano, entretanto, alcançou a salvação divina por fazer 3 coisas que qualquer pecador em nossos dias poderá fazer. Primeira, reconheceu-se profundamente pecador e, sob o peso imenso de seus crimes, subiu ao templo para orar a Deus. Segunda, tomou lugar de pecador diante de Deus, assumindo a responsabilidade de seus crimes e a hediondez de seus pecados, a tal ponto que o fariseu o desprezou. E finalmente a terceira, clamou pela misericórdia de Deus, não tinha obras nem bondade para apelar, sentindo-se esmagado pelos seus pecados, sentindo-se perdido e desesperado, clamou do mais íntimo do seu coração: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E o Senhor, condoído da miséria daquele pecador, ouviu-lhe a voz, perdoou-lhe os pecados e deu-lhe a salvação perfeita. E não queres, amigo, fazer como fez o publicano da parábola de Jesus? Pois o próprio Jesus disse: não vim chamar os justos, mas salvar os pecadores. Jesus veio salvá-lo. Pode salvar agora, aí aonde você está e como está. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém. Duas construções. Na conclusão do Sermão do Monte, Mateus 7, 24 a 27, o Senhor Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus discorreu sobre as qualidades do súdito do reino de Deus. Tratou de assuntos transcendentais, como vingança, adultério, esmola, jejum, perdão, oração, e ao concluir diz: quem ouve estas minhas palavras, e passa a mostrar a diferença, pratica e não pratica. Quem ouve e pratica é prudente. Quem ouve e não pratica é insensato. O Senhor Jesus mostra aqui 2 casas, apenas 2 casas. Não disse grande ou pequena, rica ou pobre, bonita ou feia. Diz simplesmente 2 casas. Logo a seguir o Mestre mostra a coisa mais importante dessas casas, os 2 fundamentos. Uma foi edificada sobre a rocha, portanto era firme, e resistiu à chuva destruidora, o transbordar furioso dos rios e o soprar terrível dos ventos. Não caiu porque seus alicerces estavam sobre a rocha. A outra foi edificada sobre areia. Quando desceram as torrentes, transbordaram os rios e sopraram os ventos, ela caiu porque seu alicerce estava na areia. Cada uma dessas casas é uma vida. Pode ser, amigo, a tua vida. O que és no teu íntimo, o que sentes e o que pensas e o que fazes. São os teus atos, os teus feitos, as tuas realizações. E como estás vivendo? Na retidão e pureza ou no pecado e corrupção? Como estás edificando a casa da tua vida? Não te iludas com aparências, pois Deus sonda o nosso íntimo e conhece o nosso coração. O que vai distinguir cada uma dessas casas não é a sua parte externa, mas onde está edificada. Uma estava com seus alicerces na rocha e a outra na areia. Rocha aqui é a prática da palavra de Cristo, portanto o próprio Cristo. Houve um homem chamado Saulo de Tarso. Antes de sua conversão a Jesus, era um sábio, um erudito, um homem grande e importante, profundamente religioso, mas o edifício de sua vida estava sobre bases fictícias. Um dia encontrou-se com Jesus,
Seu coração foi transformado, nasceu de novo e começou a edificar a casa de sua vida sobre a rocha dos séculos que é Jesus. Começou por perder sua família, seus cargos de grande responsabilidade, desprezou posição social, dinheiro, conforto e tudo desta vida. Foi perseguido, açoitado, passou fome, sofreu naufrágio, andou com vestes bem surradas, esteve em prisões, ferido, abandonado e acabou sendo degolado. Todos esses vendavais sopraram sobre a frágil casa de sua vida e não conseguiram destruí-la. E por quê? Porque os fundamentos de sua vida estavam em Cristo, a rocha eterna. Paulo passou para a eternidade com hino de triunfo em seu coração. Mas há os que edificam a casa de sua vida, lançando os alicerces na areia movediça das aparências, das fantasias. Uns edificam a sua vida na areia do dinheiro. Tudo para eles é dinheiro. Dinheiro faz tudo, compra tudo, entra em qualquer lugar, consegue tudo. Mas dinheiro é areia que o vento arrasta. Um dos mais fabulosos milionários dos Estados Unidos suicidou-se na penitenciária, na ruína e miséria. Outros edificam suas vidas no poder. E qual foi o fim de Napoleão Bonaparte, de Hitler, e de Mussolini, de Stalin? Outros edificam suas vidas na beleza. Visitei na cidade de São Paulo um asilo de velhos, e lá estava uma velhinha, enrugada e com cabelos alvos. Fora uma linda mulher e formosa artista da ópera, mas tudo passou, e agora sentia-se insegura na alma, sem Cristo e sem salvação. Outros edificam sua vida na areia da cultura. Há anos passados, numa cidade brasileira, suicidou-se um dos mais famosos escritores do mundo, Stefan Zweig. Tinha cultura, mas essa não resistiu aos embates da vida. Em que fundamento você está edificando a casa de sua vida? Da rocha que é Cristo ou da areia que são as vaidades da presente vida e as ilusões deste mundo mau? Pensa bem, verifica. Onde estás edificando? Quando caírem as chuvas, transbordarem os rios e soprarem os ventos, a casa de sua vida resistirá? Olha para Cristo e confia nele de todo o coração e resistirá os embates da vida.